Dirceu Lopes, um injustiçado no Brasil da Copa de 1970. A época de ouro do futebol brasileiro revelou grandes craques, muitos deles com o devido reconhecimento, já outros, injustiçados, muito pelos jogos de interesse que sempre imperaram no mundo da bola. Um exemplo desses é o mineiro de Pedro Leopoldo, Dirceu Lopes, que fazia parte da seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo de 1970, no México, mas acabou cortado pelo treinador Mário Jorge Zagallo, sob o argumento de já haver muitos jogadores para a posição de meia. Dirceu Lopes Mendes, que também ficou conhecido como Príncipe, pela qualidade demonstrada no meio de campo, principalmente no Cruzeiro, de Belo Horizonte, no período de 64 a 77. Ele foi o grande maestro da equipe mineira, na conquista de 9 títulos estaduais, e a Taça Brasil de 1966, seu maior feito, justamente contra o grande Santos, melhor time do mundo, naquele período. Para quem não o viu jogar, Dirceu Lopes, no alto de seus 1,62 m foi titular absoluto nos 12 anos, em que atuou no Cruzeiro. Habilidoso e veloz, sua principal característica era arrancar pelo meio de campo, com a bola dominada até a área adversária, vencendo seus marcadores com dribles desconcertantes, tendo ao seu lado outro monstro do futebol brasileiro, Tostão, com quem fez uma das maiores duplas da história do futebol. Para muitos, Dirceu Lopes foi o jogador mais técnico que já vestiu a camisa 10 celeste. Destaque em Pedro Leopoldo desde criança, Dico não demorou a chamar a atenção dos clubes da capital. O Cruzeiro chegou poucas horas na frente do rival Atlético e levou a promessa, que já havia ganhado fama pelos dribles e gols para o juvenil em 1963. A estreia nos profissionais, já como Dirceu Lopes, foi em 20 de outubro do mesmo ano, em amistoso contra o Paraense, em Pará de Minas, no qual entrou no segundo tempo no lugar de Tostão a tempo de marcar na goleada por 5-0. A primeira vez da dupla foi em 1º de dezembro, no empate por 1-1 com o Atlético, no Independência. A partir de 1964, Dirceu se firmou na equipe principal e evoluiu a cada jogo, sempre tendo no companheiro Tostão um aliado. Ambos foram campeões mineiros de 1965, o primeiro título do Mineirão. Em 1966, Dirceu Lopes foi um dos protagonistas da primeira grande conquista do Clube Celeste, a Taça Brasil, batendo Santos de Pelé, então já bicampeão da Copa Libertadores e Mundial. No primeiro jogo, o Príncipe, como era chamado pelos locutores de rádio, fez 3 no histórico 6-2, no Mineirão. Na volta, uma semana depois, no Pacaembu, fez o segundo, empatando o jogo, e participou do terceiro, marcado por Natal. Título mais importante da história do Cruzeiro. Todos são importantes, mas este transformou o futebol do Cruzeiro, de Minas e do Brasil. Até então, o futebol mineiro era um futebol caseiro, revelador de jogadores para Rio e São Paulo. Nossa conquista despertou a curiosidade do Brasil e do mundo e mudou a história de todos nós também, disse Dirceu, em 2016, durante encontro promovido pelo clube para celebrar os 50 anos da conquista. Em 1967, o craque cruzeirense foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, sendo campeão da Copa Rio Branco, sobre o Uruguai. Voltou a ser lembrado em 1969, ano em que foi pentacampeão mineiro com o Cruzeiro, de forma invicta. A troca de João Saldanha por Zagallo no comando do Screte Canarinho, já em 1970, porém, significou a perda de espaço para Dirceu, cortado da lista de convocados às vésperas do Mundial do México, ao lado de outros 3 jogadores. O estigma de jogador de clube que pegou e mesmo sendo chamado algumas vezes, nunca teve grandes chances, sendo que a partir de 1973 não foi mais convocado, mesmo com boas atuações pela Raposa. Tanto que recebeu a bola de prata da revista Placar em 1970 e 1973, e a bola de ouro, em 1971.
O baixinho superou uma fratura na perna direita em 1972, mas a grande contusão a atrapalhar sua carreira foi no tendão de Aquiles, em 1975. O quadro evoluiu para ruptura total em um treino coletivo na Toca da Raposa e exigiu cirurgia. Assim, Dirceu Lopes foi torcedor na campanha vitoriosa da Copa Libertadores de 1976 e coadjuvante na decisão do Mundial de Clubes do mesmo ano, perdido para o Bayern de Munique. O camisa 10 histórico ainda foi ao Fluminense em 1977, trocado por Erivelto, mas nunca com o brilho anterior. Com a camisa celeste, Dirceu Lopes fez 228 gols em 608 jogos. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Tostão, com 245. Sua contribuição foi enorme para que o clube ultrapassasse as divisas de Minas Gerais e fosse respeitado em todo o Brasil, além de chegar às competições internacionais. O Príncipe foi uma vez pentacampeão mineiro, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969, e outra tetracampeão, 1972, 1973, 1974 e 1975. Ainda foi campeão da Taça Brasil em 1966 e vice-campeão brasileiro em duas oportunidades, 1974 e 1975. Em 1977, Dirceu deixa o Cruzeiro, vencido pela lesão e pelo desempenho abaixo de seu nível costumeiro. O elenco celeste entrará em declínio, após a perda da Libertadores, na final e nos pênaltis, para o Boca Juniors. Assim, Dirceu teve breve passagem pelo Fluminense. Poucas chances com o técnico e atuações abaixo de seu nível, deixou o tricolor sem deixar saudades. A lesão o impedira de ser o Dirceu que o Brasil aplaudiu nos 10 anos anteriores. Em 1978 e 1979 teve duas passagens pelo modesto Uberlândia, da região do Triângulo Mineiro. Num Brasileirão com 94 times, Dirceu comandou o Periquito até a 9ª colocação do torneio, além do título simbólico de campeão mineiro do interior. Ambos feitos ocorreram em 1979. Após jogo de despedida contra os amigos do Cruzeiro, Dirceu seguiu a vida como empresário, ajudando a criar empregos para seus conterrâneos e sua família, concluindo um desejo altruísta que o perseguia no decorrer dos anos. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!